Estamos de volta com o Assunto de Estado. Hoje recebemos os senadores da bancada do Amazonas. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Senado e também pela Rádio Senado, em discussão o desenvolvimento sustentável do Estado. E você que está nos assistindo também pode participar. Envie suas perguntas ou comentários pelo nosso telefone do Alô Senado, 0800 612211, pelo site senado.gov.br/Alô Senado ou ainda pelo Twitter, @TV Senado. E nós temos já perguntas várias de telespectadores e esquecemos de responder, senadores. Nós fizemos a pergunta da internauta Daniele de Volta Redonda e não foi respondida ainda. Eu gostaria que os senhores respondessem um pouquinho, falassem sobre essa participação do BNDES no desenvolvimento do Estado e principalmente com relação aos pequenos produtores. A pergunta dela é se elas contemplam as peculiaridades, as potencialidades locais ou de pequenos empresários. Ainda há muito a se fazer, mas muito já foi feito. O BNDES tem sido um grande parceiro do Estado do Amazonas. A ponte que nós mostramos ainda há pouco foi financiada em parte pelo BNDES. Agora, o BNDES acabou de aprovar para o governo do Estado do Amazonas, e o governador Omar acabou de estar aqui com a presidenta Dilma, assinando com outros 9 governadores o novo programa de ajustamento fiscal do Estado do Amazonas, onde o BNDES é fundamental para o financiamento da mobilidade urbana da cidade de Manaus, inclusive do monotrilho, preparando para a Copa do Mundo. Mas a pergunta da telespectadora é se financia os pequenos produtores e não tem esse financiamento. Também, mas... Não tem isso. Isso é feito através da Agência de Fomento do Estado, né? Calma, Alfredo, deixa eu molhar o bico. É o seguinte, no meu governo, inclusive, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, quando eu era governador, se transformou em agente financeiro do BNDES para que nós pudéssemos pegar aquele cartão do microempresário e pudesse implementar com aquele cartão o financiamento para microempresas. Hoje, a carteira de microcrédito da Agência de Fomento do Estado do Amazonas é da ordem de 800 milhões de reais, 780 milhões no balanço de 2010, gerando, portanto, mais de 18 mil financiamentos só no ano de 2010 para micro e pequenos empresários. Mas, senador Alfredo, o senhor... Parece que o senhor discorda um pouco dessa questão da participação do BNDES com relação... A participação do BNDES mais significativa é na construção de grandes obras que são importantes para o Estado, como a ponte e outros empreendimentos. Arena. O estádio, né, uma série de outros investimentos que são fundamentais, que o Estado não teria possibilidade de fazer esses investimentos sem a ajuda do BNDES. Mas quando a gente fala de interiorização da Zona Franca de Manaus, eu fico reticente em relação a isso. Porque para a gente interiorizar, a gente tem que aproveitar o que a gente tem de produto que é regional, de matéria-prima regional, como você citou, outros produtos regionais, para a gente industrializar e fazer com que isso cresça, porque a gente jamais vai conseguir fazer com que uma indústria que produz a cidade do Arini, isso é impossível fazer. Por que eu acho que essa interiorização é uma coisa complicada e difícil? Por falta de infraestrutura. A gente tem problemas de energia elétrica em todo o interior do Amazonas. Mas esse problema, senador, eu acho que isso vai ser resolvido. Aí já entramos na infraestrutura. Está sendo, acho que não vai, acho que está. Nós estamos com a obra em andamento do Linhão de Tucuruí. Manaus hoje, nós conseguimos uma bela vitória, que foi a exploração, a construção do gasoduto Quari-Manaus, que, para quem não sabe, também o estado do Amazonas é o maior produtor de gás natural do Brasil em terra firme. Somos a maior produtor e era uma riqueza não utilizada. Foi construído o gasoduto e hoje em torno de 1/3 da energia elétrica de Manaus já é gerada a partir do gás natural, que é muito melhor ambientalmente do que o óleo diesel. Senador, eu vou garantir um pouquinho a palavra que ela termine. Mas não é justo com o BNDES. Não é justo com o BNDES. Não, mas ela está comentando uma outra coisa. Mas não terminamos o tema do BNDES. Certo, mas vamos chegar lá. Não é democrático. Não é democrático e não é justo. Porque o Fundo Amazônia do BNDES financia hoje milhares de projetos vamos chegar. Não é do conhecimento, talvez, que, aliás, do senador Alfredo, Então, veja, a energia, eu acho que nós estamos resolvendo. O gás será construído, segundo informações que temos do Ministério, uma nova termoelétrica de 600 megawatts para ser gerida com gás. O Linhão Tucuruí, Manaus, está
em obras, já está sendo construído, nós deveremos ter o linhão também das hidrelétricas no Madeira até lá, e são obras também que têm recursos do BNDES, também tem. Agora, eu concordo com o senador Alfredo quando ele diz o BNDES, e não é assim só no Amazonas, é assim no Brasil inteiro. Ele financia as grandes obras. É verdade. Ele financia as obras grandes. Fazer isso com o pequeno agricultor, é o modelo do banco. É o modelo do banco. Não, mas o banco está entrando, é bom que se diga também, com o pequeno, por exemplo, qualquer microempresário, eu acho que é isso que o senador Eduardo falava, qualquer microempresário, ele tem um cartãozinho do BNDES, ele pode acessar sem burocracia nenhuma e abrir e montar seu negócio. Mas eu queria retomar aqui um ponto que eu considero importante, que é exatamente dentro das coisas da economia regional. Mas se não se dissesse deixa sobre Eduardo falar, por que a piscicultura não foi desenvolvida? Na piscicultura não foi desenvolvida. Eu me lembro do senador Evandro Carreira, aqui no Senado, foi senador pelo Amazonas, onde ele pregava as fazendas aquáticas dos igarapés. Vamos concluir uma rede de frigoríficos. Para produzir peixe em piscicultura de água doce, precisa ter conhecimento da quantidade de oxigênio por cada região. Nós fizemos um esforço enorme no estado do Amazonas, mas me perdoe, o BNDES é o agente do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, que é o principal fundo de compensação ambiental, que tem hoje em caixa mais de 100 milhões de dólares provenientes de um acordo com a Dinamarca de $1 bilhão. Noruega. Aliás, com a Noruega, melhor dito. Me corrija, senadora, tá certo? Só no estado do Amazonas investiu, via Fundação Amazonas Sustentável e via governo do estado, pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, o maior projeto do Fundo Amazônia para financiar micro e pequenos empresários. E com o BNDES está sendo desenvolvido um grande programa para financiamento de produtos sustentáveis, inclusive da borracha. Portanto, é preciso dizer o seguinte, há um modelo em construção. Senador, até pouco tempo atrás, não existia sequer preço mínimo para borracha. Não existia preço mínimo para castanha. Senador, não existia preço mínimo para a fibra da juta e da malva. Até para garantir um pouquinho que os outros também você falem disse um pouco, bem, é um eu gostaria de em fazer uma pergunta para os senhores, que era até uma pergunta inicial, mas que a gente pode aqui até dar para o nosso telespectador uma visão mais ampla do debate, que é, no entender de cada um dos senhores, qual é o caminho do desenvolvimento sustentável do Amazonas, de uma forma do Estado, de uma forma assim geral. Né? Falamos aí da Zona Franca, do Polo Industrial de Manaus, tocamos nas questões do BNDES, já começamos a tocar nas questões, outras formas de desenvolvimento, da piscicultura, da economia. Qual é, no entender de cada um dos senhores? Eu vou começar com a senadora Vanessa Graziotin, que está ficando aí mais restrita na palavra. Qual é, no seu entender, senadora, o modelo a ser aplicado de agora em diante, o que vem sendo construído para o desenvolvimento sustentável do Amazonas? Eu acho que essa é a palavra-chave, né? E falar em desenvolvimento sustentável, primeiro é defender a Zona Franca. Nós não podemos imaginar aquilo que você disse, mas a Zona Franca foi criada há 44 anos. Ela já não deu o que tinha que dar, não. Ela tem muito a dar ainda, mesmo que é o modelo correto. É um modelo que tira a pressão sobre a floresta. Então, nós temos que aproveitar o que a Zona Franca nos fornece também para desenvolver outros setores. Aí podemos chegar na piscicultura que você queria tanto falar. Eu também nós temos a maior reserva de água doce do planeta, de água doce de superfície, o maior rio do mundo está lá. Nós temos a maior biodiversidade biológica maior do mundo. Eu, como farmacêutica, sempre uso esse exemplo, 25%, vejam bem, 25% de todos os medicamentos que nós utilizamos no mundo tem o seu princípio ativo, portanto, a sua matéria-prima oriunda da região amazônica, da biodiversidade, da diversidade biológica amazônica, mas nós não produzimos lá. Então, nós estamos num esforço muito grande para desenvolver esse setor de medicamentos, o setor de fitoterápicos. Temos um grande centro de biotecnologia pronto, construído e subutilizado. Não é? E lá nós poderíamos desenvolver produtos não só para contribuir com o desenvolvimento tecnológico da Zona Franca de Manaus, que é importante também, mas desenvolver a área de cosmético, a área de medicamentos, a área de fitoterápicos, isso é muito importante. Então, o que nós queremos para a Amazônica?
por ser biodiversa, ela pode apresentar um modelo de desenvolvimento também diversificado, que não precisa ser baseado numa coisa. O ponto-chave para o Amazonas é, sim, a Zona Franca de Manaus, mas nós podemos desenvolver a exploração mineral. Nós temos a maior reserva de nióbio do planeta, de silvinita ali ao redor da cidade de Manaus, cujo produto principal é o potássio, que o Brasil depende de importação. O Brasil importa o potássio, podendo ser autossuficiente. Então, nós temos a piscicultura, e lá recentemente foi inaugurada uma fábrica iniciada ainda no governo de Eduardo, não é? Uma fábrica de processamento do pirarucu. Através de um processamento industrial, ele pode ser o bacalhau da Amazônia, o pirarucu processado, que é uma cultura milenar dos povos tradicionais da região e que a gente pode ganhar o mundo inteiro. Eu tenho alguns projetos aqui tramitando, um deles é que regulamenta a marca Amazônia. Hoje, o que o mundo conhece o Brasil já não é mais pelo futebol, não é mais pelo carnaval, é pela Amazônia. É o meio ambiente que preocupa o mundo, e a Amazônia, como bem mostrado aí, é que dá regula o meio ambiente, a qualidade do ambiente no mundo. Então, nós precisamos fortalecer a Zona Franca e desenvolver os produtos a partir da nossa vocação natural, daquilo que a natureza nos dá. Senador Alfredo. Olha, a Zona Franca de Manaus, como eu disse, foi criada originalmente com o objetivo, corrigido depois pelo Eduardo, de substituir importações e de preservação daquela região que é importante para nós. Em relação à Zona Franca de Manaus, se a gente considerar a sua origem, é que a gente nacionalizou esses produtos, nós deixamos de importar muito mais matéria-prima, né, partes e peças, deixamos de ser uma indústria de montagem para sermos uma indústria efetiva e um polo forte. Agora, o que caracteriza uma indústria forte e que dá sustentação, que dá sustentabilidade a ela, é exatamente ter a matéria-prima para trabalhar, é ter um produto seu para vender. Nós fabricamos o que levamos dos outros, nós continuamos a substituir importações e fazemos isso muito bem. O projeto Zona Franca de Manaus pode não ser o melhor projeto para o país e pode não ser o melhor projeto para o Amazonas, mas é vital para nós, ele significa sustentabilidade e é o que nós temos. Mas agora, interiorizar... tecnologia, nós estamos absorvendo tecnologia. Estamos, mas não em relação aos nossos produtos. Nós estamos... É bom que se registrou nos últimos tempos, né? No começo era muito linha de montagem, né, Era senador? só linha de montagem, praticamente. Na sua origem era linha de montagem, porque a gente importava partes e peças, montava e vendia para o resto do país. Agora se industrializa e existe indústria como a Honda, que tem mais de 90% de nacionalização. Então, assim, interiorizar esse desenvolvimento não é uma coisa simples. Tem um erro no projeto porque nós centralizamos a economia na cidade de Manaus. Manaus detém mais da metade da população e 98% da economia. Então, o interior tem problemas sérios, que não dependem só, esses problemas não dependem para serem resolvidos do governo estadual. Eles dependem basicamente de uma infraestrutura que o governo federal precisa colocar. Como energia elétrica é fundamental, como é que se vai produzir alguma coisa? E sua opinião sobre a piscicultura? Olha, nós temos a matéria-prima, temos o produto, se a gente tiver uma boa infraestrutura de transporte. Eu fui ministro dos transportes, passei 6 anos tentando conseguir uma licença para construir o meio de uma rodovia de 850 quilômetros, que nós construímos os extremos e não conseguimos o licenciamento ambiental. O Eduardo sabe, e nós fizemos isso conjuntamente, nós criamos ao longo da BR-319, que já foi asfaltada, que existe desde a década de 70, que foi estragada e nós não conseguimos a autorização porque está na região amazônica. Senador, só para registrar, até